Fala, Micaela. Não, mas quanto à taxa de serviço, Uhum. se esse serviço não for diretamente prestado pelo Estado, ainda se conversa com o Ah, Estado? sim. É boa. Então, bom, taxa de serviço. Se esse serviço não for prestado diretamente pelo Estado, continua tendo natureza jurídica de taxa? Esse assunto não é muito pacífico não, tá, pessoal? Mas vamos esclarecer isso aqui. Se essa cobrança, independentemente de ser cobrado, se o serviço ser prestado por um concessionário, por exemplo, se essa cobrança ela é compulsória, é pecuniária, não constitui sanção por ato ilícito, é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né? Ainda que o serviço seja prestado por um particular, por um terceiro, me parece indubitavelmente que tem natureza jurídica de taxa, porém enche os requisitos do artigo 3º, tá? Agora, é muito comum que quando um serviço público seja concedido a particulares, haja uma mudança na natureza jurídica da cobrança, deixando de ser compulsória e passando a ser facultativa, tá? Então, há situações, nem todo serviço público uti singuli, ele vai ser remunerado com taxa. Ele vai ser remunerado com taxa quando aquele indivíduo não tiver outra opção de ter aquele serviço público ou não tiver outra opção a não ser aderir àquela contratação. Senão ele fica, ou seja, isso dá o elemento da compulsoriedade, certo? Agora, tem situações que, por exemplo, vamos lá, telefonia, pessoal. Me parece que o serviço de telecomunicações é um serviço que, se não é público atualmente, do ponto de vista de relevância, né? Imagina acabar com o serviço de telefonia. Mas percebam que esse serviço, que já foi em algum momento prestado exclusivamente pelo Estado, em regime de monopólio, tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Telerge, né? Hoje é um serviço que é concedido e você pode utilizar esse serviço de várias concessionárias diferentes. Então aí você não é mais, para você ter o serviço, você não é mais obrigado a ter um vínculo com determinada entidade. Existe uma certa possibilidade de você pagar ou para Claro, ou para Vivo, ou para TIM, né? E aí você tem a diferença que é fundamental entre taxa e tarifa. Tarifa ou preço público, tá? A doutrina, alguns diferenciam, dizendo que preço público é quando aquela atividade é prestada pelo próprio Estado, tarifa é quando é concedida, mas muitos adotam como sinônimos, tarifa ou preço público. Uma coisa é taxa, outra coisa é tarifa ou preço público, tá? Qual é a diferença de uma coisa para outra? A taxa tem um regime tributário, então se submete aos princípios constitucionais tributários. A tarifa e o preço público já tem um regime contratual, não é um regime de direito público constitucional e legal. A tarifa e o preço público têm um regime contratual. Então isso faz com que ela se submeta não aos princípios constitucionais tributários, mas ao Código de Defesa do Consumidor, tá? O regime jurídico das taxas é de direito público, enquanto o regime jurídico das tarifas, do preço público, é de direito privado. Nas taxas não existe uma possibilidade de rescisão, né? Você tem uma natureza tributária que é obrigatório, o vínculo é obrigatório. Então você não pode rescindir o contrato quando tem uma relação envolvendo taxa. Não posso chegar para a prefeitura e falar, não passa a queimar na minha rua, não, que eu não quero mais caminhão de lixo fazendo coleta domiciliar. O vínculo é obrigatório, é compulsório, não admite a rescisão. Enquanto na tarifa,
você tem um vínculo que é obrigacional, tem natureza contratual, então admite a rescisão do contrato. Eu não quero mais esse serviço prestado por você. Tá? Então, na taxa, a taxa pode ser cobrada pela prestação efetiva ou potencial do serviço. Na tarifa, não. Na tarifa, só com a utilização efetiva. Tá? Ainda com tarifas mínimas, como no caso da luz, né, que tem a tarifa mínima. A receita de taxa é receita derivada, enquanto a receita de tarifas normalmente é receita originária. A tarifa, ela ocorre em razão da exploração, normalmente, do patrimônio estatal. Então, por exemplo, no caso da luz, na luz você tem todas as redes que são, muitas delas, usinas hidrelétricas, são estatais, né? Itaipu e tal. Então você tem uma receita originária, exploração do próprio patrimônio estatal. As rodovias, por exemplo, quando você paga pedágio, tem natureza de tarifa. Ali a rodovia é federal, ou estadual, ou municipal, né? Municipal acho que não tem, só estadual e federal. Então, tem ali aliás, tem um pedágio na linha amarela, né? Que é uma via municipal. Então, ali a exploração um pouco da passagem pelo patrimônio estatal é receita originária, não é receita derivada. Nas taxas se aplicam todos os princípios constitucionais tributários. Nas tarifas, não se aplicam os princípios constitucionais tributários. Ou seja, a tarifa não obedece ao princípio da anterioridade, não obedece ao princípio da legalidade, certo? Tarifa obedece às regras do Código de Defesa do Consumidor e às questões do contrato de concessão. E uma última característica é que, em relação às taxas, é super discutível se cabe ação civil pública para discutir taxa, tá? Agora, nas tarifas, é pacífico que cabe ação civil pública para discutir tarifas, ACP. Para as tarifas é pacífico que pode, para as taxas é um entendimento que é super discutível isso. Tudo bem? Vamos falar de contribuição de melhoria, pessoal? Fala. Oi? Súmula vinculante 12. O que fala? A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. É da taxa de matrícula, né, que é inconstitucional, viola o artigo 206.4 da Constituição, que, salvo engano, é o que fala que a educação tem que ser gratuita. Deixa eu ver aqui rapidinho para vocês. Isso, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 4. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Tá? De vez em quando vem essa tentativa, né, de se instituir uma taxa de matrícula nas universidades, principalmente. Bom, posso falar de contribuição de melhoria? Então, vimos bastante coisa de... Tá cansada, né, Luísa? Deixa eu só, então, começar um pouquinho, porque... Fala. Falei. Pedágio eu falei bem com vocês, né? Ou que tem a DI 800, que decidiu que o pedágio não tem natureza de taxa. Beleza.